Olá, telespectador e internauta da Rede TV Mais, TV Arte HD, estamos de volta no comando do Esporte Mais e a gente vai trazendo no programa de hoje informações da seleção brasileira nas eliminatórias, o Campeonato Brasileiro, jogos decisivos da Copa do Brasil, a grande final da Copa, ou melhor, do Brasileirão da Série C, Volta Redonda, um empate de ser campeão. Notícias das cidades e dos clubes menores do Rio. Tudo isso e muito mais você confere no Esporte Mais. Bom, eu quero primeiro agradecer aí a sua companhia depois de um longo período, né? Nós estivemos aí envolvidos na questão eleitoral no meu município, Teresópolis, e agora a gente retorna aqui à apresentação do Esporte Mais. Fomos muito bem substituídos aí durante esse período pelo nosso querido Antônio Alexandre Tuninho. Mas vamos começando o programa de hoje falando sobre seleção brasileira. Brasil que encarou o Peru. A gente vai falar sobre esse jogo, ou melhor, os dois últimos jogos do Brasil, e vai falar também sobre como ficou a situação das eliminatórias sul-americanas após essa data FIFA. Essa última data FIFA foi muito positiva para a seleção brasileira. Foram duas vitórias, não poderia se esperar outro resultado, afinal de contas o Brasil enfrentou os dois piores times das eliminatórias até agora, dois fortes candidatos a ficarem de fora da próxima Copa do Mundo, embora o Peru tenha ajudado o Brasil, né, ao vencer o Uruguai na primeira partida dessa data FIFA. Mas o Brasil passeou em cima da seleção peruana, fez 4-0, não foi um futebol brilhante, mas um placar convincente, um segundo tempo animador e tranquilidade após a vitória sobre o Peru e a virada sobre o Chile. O Brasil avançou 3 posições, passou para a 4ª posição, está com 16 pontos, empatado com o Uruguai, que ao contrário do Brasil não teve um momento muito positivo, não conseguindo vitórias nessa data FIFA. Empatou em casa com o Equador e perdeu para o Peru, fora de casa. Bom, com relação ao Brasil, quem sai fortalecido, o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, que teve participação decisiva nos dois jogos, tanto na virada sobre o Chile quanto na goleada sobre o Peru. O Rafinha também se firmou, principalmente como cobrador de pênaltis, né, já que marcou 2 contra a seleção peruana. E o técnico Dorival Júnior ganha um pouquinho de tranquilidade para a próxima data FIFA, que acontece no meio de novembro. Vamos agora dar uma conferida na classificação. Após a 10ª rodada, que pode ser também colocada aí como a primeira do retorno, a Argentina segue na liderança com 22 pontos, a Colômbia subiu para a 2ª posição com 19, tivemos aí o Uruguai no 3º lugar com 16, empatado em pontos com o Brasil, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Brasil em 4º lugar. O Equador em 5º com 13. Paraguai, que também teve um momento positivo aí, aproveitou bem essa data FIFA e entrou na lista dos times que estariam hoje classificados direto para a Copa do Mundo, também com 13 pontos. A Bolívia, que embora tomou uma goleada sonora da Argentina por 6-0, mas segue aproveitando muito bem a questão aí da altitude e venceu a Colômbia no jogo anterior. E com isso, está na 7ª posição com 12 pontos. Hoje seria o time que brigaria na repescagem. A Venezuela não teve uma data FIFA das melhores, um empate, uma derrota, caiu para 11 pontos, para a 8ª posição com 11 pontos. E lá embaixo, o Peru com 6 pontos na penúltima colocação, e o Lanterna Chile cada vez mais distante da Copa do Mundo com apenas 5 pontos. Bom, no meio de semana a bola já rolou pelo Campeonato Brasileiro com jogos importantes envolvendo aí, inclusive clássico carioca, o Fla-Flu, jogo do Vasco, né? O Botafogo já joga nesta sexta-feira à noite e a gente vai trazer as informações no próximo programa. Mas vamos conferir
os jogos que aconteceram nessa quarta e quinta-feira pelo retorno do Brasileirão. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão começou mal para o futebol carioca com a derrota do Vasco por 3-0 para o São Paulo, com gols de Luciano e de Lucas Moura, que arrebentou no segundo tempo. A equipe do São Paulo passeou para cima do Vasco, deixando o torcedor cruz-maltino preocupado com a sequência sem vitórias e também a expectativa para um jogo importante pela Copa do Brasil no final de semana, como vamos falar daqui a pouco. O Vasco emendou aí nos últimos 5 jogos 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. E, felizmente, para o seu torcedor, ainda está um pouquinho distante aí de zona de rebaixamento, mas tem que reagir. Essa é a grande realidade, porque já esteve em posição mais confortável no campeonato. O Vasco jogou muito mal, foi batido com facilidade. Payet e Felipe Coutinho jogando juntos pela primeira vez desde o início não deu liga. O técnico Rafael Miranda deve estar pensando aí o que fazer, e a verdade é que o São Paulo teve uma vitória mais do que merecida. Também na quarta-feira, um jogo emocionante entre Fortaleza e Atlético Mineiro, empate em 1-1 com sabor de derrota para o Galo, apesar de fora de casa, e sabor de vitória para o Fortaleza, em virtude da equipe cearense chegar a ter 2 atletas expulsos, ter terminado o jogo com apenas 9 em campo. E o Fortaleza, perdeu 100% de aproveitamento em casa, mas manteve a sua invencibilidade no Castelão durante todo o campeonato até agora. Bom, vamos conferir aí um trecho da coletiva do técnico do Vascão da Gama após os jogos da quarta-feira. Mais importante do Vasco talvez nos últimos 10 anos. Então eu queria que você primeiro explicasse a estratégia, principalmente o Payet e Coutinho, para essa partida, e também o impacto de um 3-0 na questão anímica, psicológica, para esse confronto importantíssimo contra o Galo. Obrigado. Sim, é um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho e o Payet para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time de São Paulo é um time muito rápido na transição. Tivemos uma chance muito clara ali também de empatar o jogo, mas não conseguimos. E já voltamos com uma estratégia diferente no segundo tempo, mas tomamos gol com 1-2 minutos de jogo, que daí a gente teve que sair para tentar buscar, né? Acho que a gente tinha que tentar ainda buscar fazer um gol para entrar na partida, mas na bola parada a gente tomou o 3º gol, que daí escapou completamente ali de alguma coisa que a gente pudesse fazer para reverter, né? A respeito de sábado é isso, é o jogo mais importante nos últimos 11 anos e a gente tem total clareza do que a gente tem que fazer, então temos que ganhar o jogo, temos que tentar buscar a final. É importantíssimo para o Vasco, para a história do Vasco, para a nossa equipe. A gente tem que entrar, é uma guerra, vai ser uma guerra, a gente tem que entrar para ganhar o jogo, não tem muito o que fazer de treino, porque a gente tem 2 sessões, vamos chegar amanhã à tarde, mas a gente tem total clareza de como a gente tem que disputar o jogo. Disputar sendo o jogo mais importante do ano, a gente tem que se doar completamente para o jogo para a gente buscar essa final. Não faltou emoção em mais um clássico Flamengo e Fluminense nessa noite de quinta-feira no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que teve o predomínio de posse de bola e de finalizações por parte do Flamengo, mas com a sensação de que o Flamengo jogaria mais 90 minutos e do jeito que estava ontem e do jeito que estava nessa quinta-feira, não conseguiria abrir o marcador. Já o Fluminense criou algumas poucas oportunidades no primeiro tempo, mas teve talvez a mais clara do jogo, ao perder um pênalti no finalzinho da primeira etapa com o Paulo Henrique Ganso, pênalti que foi muito contestado pelos rubro-negros e apesar da participação do VAR, muitos ainda não se conformaram com a marcação do pênalti. Porém, Ganso perdeu, voltaram as equipes para o segundo tempo e o Fluminense voltou melhor, pois conseguiu construir a vitória por 2-0 com gols de Lima,
numa jogada iniciada com um belíssimo toque de calcanhar do Ganso. A bola foi para a direita, houve cruzamento para o meio e o Lima chegou concluindo. E numa jogada parecida, né? Não muito igual, mas parecida, porque foi pelo lado direito do ataque rubro-negro e o cruzamento novamente para o meio da área, o John Arias fez o segundo gol da partida aí do Tricolor. Vitória que faz o Fluminense respirar em relação à zona de rebaixamento e que faz o Flamengo ficar ainda mais distante do título de campeão brasileiro, focando mais do que nunca na Copa do Brasil. Bom, eu acho que falar de Arias é quase que desnecessário, porque ela é uma unanimidade, todos pensamos muito parecido. Então prefiro falar um pouco mais de Lima, que é um profissional que trabalha todos os dias do mesmo jeito, não tem treino ruim, não tem dia ruim, está sempre aí se dedicando, faz a função por dentro, faz a função na beirada, né? Aqui se estabeleceu, eu ouço e leio de vez em quando, que Lima jogar como extremo é defensivo. Lima jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo. Nosso time fica mais próximo, nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe. Ganso precisa da proximidade desse jogador às vezes, né? Ganso não é um jogador que transpõe o adversário, Ganso não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então ele precisa de passe seguro e Lima, ao sair de lá da beirada e criar uma dúvida para o adversário, para receber a bola entre as linhas, ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo, né? E nos brinda de vez em quando com um gol importante, como tem feito aí nos últimos jogos desde que eu cheguei, e faz aí há bastante tempo, né? Fez contra mim também, um dia joguei, fez 2 num jogo só. Então assim, esses jogadores são os jogadores que valem muito para um grupo, para um elenco, porque a utilidade deles é bastante grande para a equipe. Todos adoram ele, exatamente porque sempre que nós precisamos ele está aí para nos ajudar. Mano, eu queria te perguntar hoje também sobre a defesa que não sofreu gols pelo segundo jogo consecutivo, num jogo que não teve o Thiago Silva. Das últimas vezes que perguntamos sobre o Fluminense ter melhorado o sistema defensivo, ter passado a sofrer menos gols e também ceder menos chances, o Thiago Silva estava sempre como um fator preponderante, tanto nas perguntas quanto nas respostas. Nos últimos 2 jogos o Fluminense conseguiu se comportar bem defensivamente, defendeu bem a área e sem o Thiago Silva. Teve alguma coisa que mudou nesse período, tanto de treinamento ou até de atitude, e ao que você acredita essa melhora da defesa também sem o melhor jogador da defesa? Obrigado. Bom, quando nós abordamos a questão de Thiago Silva, eu sempre fiz questão de deixar claro que Thiago Silva é um jogador muito acima da média e não tem discussão sobre isso, nem nada. Mas eu disse que a equipe já se defendia diferente. E Thiago também estava tendo esse bom desempenho, porque a equipe já estava melhor posicionada defensivamente. Defensiva para um jeito de jogar melhor, tá? Esses jogadores todos, eles na Europa, falo aí do Thiago, não estão acostumados a correr atrás de atacantes. Quando eu fui dirigir Thiago na seleção brasileira, ele jogava no Milan. E quando estávamos conversando sobre maneira de jogar, sobre desempenho, ele disse assim: professor, lá jogo muito protegido. Quando você está melhor protegido e tem a qualidade que eles têm, naturalmente você cresce, né? Manuel esteve bem, Thiago, já estamos falando, Thiago Santos há bastante tempo, né? Ignácio vai estar aí em campo logo. Então, o sistema... Boa noite, Igor Siqueira. Boa noite. Eu queria te perguntar em relação ao timing de tudo que aconteceu hoje, considerando semifinal da Copa do Brasil chegando por aí, o Corinthians lá fazendo 5-2 no Atlético Paranaense, o Flamengo tendo essa atuação, principalmente no segundo tempo. Como é que você avalia isso tudo diante do que vem pela frente, de uma resposta que o time teve depois da data FIFA, que você trabalhou, com as ausências, né, ressalvadas, mas considerando principalmente o jogo de domingo? Sempre é ruim perder, né? Obviamente que eu sabia que um dia eu viria aqui na coletiva com um resultado negativo.
É triste que tenha sido hoje, num clássico e em umas vésperas aí de uma semifinal de Copa do Brasil. É duro, porém o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para você se superar e recuperar a confiança. Então temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Eu queria saber como é que tem sido o seu trabalho com o Gabriel em relação à questão dos impedimentos, né? Acho que hoje ele ficou... vários lances ele estava impedido, outros jogos também isso aconteceram. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido esse trabalho, se você tem essa percepção também, como tem sido esse trabalho com ele em relação a isso. Vamos lá. Primeiro, o que eu mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, né? Que ele possa conseguir atacar bem os espaços que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu vi ele fazendo anos anteriores, né? Então assim, que ele saia esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E obviamente que um cara que estava bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas que a tendência é que melhore. Lembrando que a rodada continua, é a nossa 30ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, e o líder Botafogo estará em campo nesta sexta-feira, às 20 horas, com muita chance de manter a liderança, pois encara o time do Criciúma no Maracanã, né? Pois o Botafogo vai mandar esse jogo no Maracanã. Também na sexta tem, né, na noite dessa sexta-feira tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão. No sábado tem o clássico Grenal, ou Inter e Grêmio, lá no Beira-Rio, às 16 horas. Mesmo horário para Vitória e RB Bragantino. E fechando no domingo o jogo isolado, Juventude e Palmeiras, às 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Falando de campeonatos brasileiros, né, a gente vai destacar também aqui, aproveitar para falar dos campeonatos brasileiros das outras divisões, né? E nós temos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série B, ele está na sua 32ª rodada aí durante essa semana. E se terminasse hoje a fase de classificação, nós teríamos 3 times de São Paulo subindo. O Santos, o Novo Horizontino e o Mirassol. E o único não paulista entre os 4 primeiros seria o Sport Recife. Pertinho, ainda sonhando com o acesso, estão o Vila Nova de Goiás, o Ceará e o América Mineiro. Um pouquinho mais atrás, o Coritiba e o Operário, ambos do Paraná. É o quadro aí da Série B do Brasileirão. E hoje, brigando para não cair, tem aí no Z4, CRB, Brusque, Ituano e Guarani de Campinas. E próximos ali, muito ainda arriscados ainda com relação ao rebaixamento, estão aí a Chapecoense, a Ponte Preta de Campinas, o Paysandu e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, campeonato da Série B, que não tem times do Rio esse ano, esperamos que só tenha ano que vem o Volta Redonda, que o Voltaço subiu, né, da Série C, e inclusive a gente vai falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro, que vai ter a sua definição, a sua grande decisão. O Volta Redonda venceu no último final de semana o primeiro jogo, jogando em casa por 1-0, gol do Eliardo, e o Volta Redonda joga pelo empate. A grande decisão contra o Atlético em Minas Gerais será nesse sábado às 5h30 da tarde. Vale lembrar que além do Volta Redonda e do Voltaço e também da equipe do Atlético, né, subiram aí de divisão, né, o Remo do Pará, que foi o segundo colocado do Grupo B, e ainda a Ferroviária de Araraquara de São Paulo, que foi a segunda colocada do Grupo C.
Então, Volta Redonda e Atlético, mais Ferroviária e Remo jogarão a Série B no ano que vem. Voltaço, então, esperamos que seja o único representante do Rio, que o Fluminense escape aí do rebaixamento e que os 4 grandes permaneçam na primeira divisão no ano que vem. E a gente aproveita para lembrar também, né, como é que ficou a Série D, que é a 4ª divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, subiram o Anápolis, o Maringá, o Retrô, o Anápolis de Goiás, o Maringá do Paraná, o Retrô de Pernambuco e também uma equipe mineira, né, que foi, ou melhor, perdão, uma equipe sergipana, que foi o Itabaiana, subiram da Série D para a Série C. E o Retrô de Pernambuco acabou sendo campeão da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar, já que estamos falando aí de clubes menores, vamos falar dos clubes menores do Rio de Janeiro, destacar aí como anda a Copa Rio e também a Série B2 do campeonato, que conta com a participação do Magiense. Porém, vale lembrar, né, gente, que o Magiense tem jogado essa competição com um time que tem pouco a ver com o Magé, porque a estrutura toda foi montada em Cabo Frio, em virtude, né, de não haver o apoio em Magé. O Magiense teve que fazer uma parceria em Cabo Frio e a gente vai ver como anda a participação do Verdão e também a Copa Rio, que vale vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro do ano que vem. Confira aí. A Copa Rio, competição que vale vagas aí para campeonatos nacionais no próximo ano, chegando na sua fase decisiva, e a gente teve nessa quarta-feira o empate entre Maricá e Volta Redonda no estádio João Saldanha. O Cauã Ubá chegou a fazer 1-0 para o Volta Redonda, mas pouco antes do final do jogo, o Cismã empatou a partida. O jogo de volta será na próxima quarta-feira no Raulino de Oliveira. Novo empate leva a disputa para os pênaltis. O vencedor dessa semifinal faz a decisão da Copa Rio contra o Olaria, que na outra semi eliminou o time do Zinza. Vale lembrar que o campeão da Copa Rio escolhe para o ano que vem uma vaga ou no Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil. Obviamente que no caso do Volta Redonda, a escolha, caso ele venha a ser campeão, será pela Copa do Brasil, já que o Voltaço subiu esse ano para a Série B do Campeonato Brasileiro 2025 e inclusive vai disputar no final de semana contra o Atlético em Minas Gerais o título da Série C do Campeonato Brasileiro, a 3ª divisão. Falando agora do Campeonato Estadual da Série B2, a 4ª divisão do futebol do Rio de Janeiro, e a parceria do Magiense com o grupo lá de Cabo Frio não vem dando muito certo, não. O time foi derrotado de novo nessa 3ª rodada, dessa vez por 3-0 para o Bom Sucesso. E os outros resultados da rodada: Zinza 0, Rio de Janeiro 0, Niteroense 0, Carapebus 4, Serra Macaense 0, Barra Mansa 1, Unisouza 0, Campo Grande 4 e Rio São Paulo 1, 7 de abril 0. E o Magiense já não vai jogar a próxima em Cabo Frio. Seu próximo compromisso nesta sexta-feira, às 15 horas, contra o Rio São Paulo, será no Los Lários, em Xerém, Duque de Caxias. Vale lembrar que está acontecendo também o Campeonato Estadual da Série B1, que é o campeonato da 3ª divisão do futebol do Rio, com equipes tradicionais e apenas 9 equipes esse ano, já que houve desistência de outras equipes. A liderança até agora é do Paduano, com 9 pontos, o Artisul é o segundo colocado com 7, depois São Gonçalo com 5 pontos e o Serrano de Petrópolis com 4. Além disso, equipes tradicionais como o Friburguense e o São Cristóvão também disputam a competição. 4 equipes seguem para as semifinais e as 2 finalistas sobem para a Série A2 no ano que vem. Foi sorteada a tabela do torneio aberto feminino de equipes amadoras. O sorteio aconteceu na terça-feira com transmissão pelo YouTube da TV Ferge e foram sorteados os seguintes times, os seguintes confrontos. A América de Itaguaí vai enfrentar o Alto dos Passos,
Comercial vai pegar o Chapefém, Bom Jardim vai enfrentar o Americano e Cobreloa enfrentará a equipe de Teresópolis. Tá aí, você vê na tela não só as datas a partir aí do mês de novembro, como também o chaveamento para a competição. Bom, nós vamos agora trazer informações do esporte nos municípios. Bom, vamos destacar aí o atleta Murilo Nascimento, beneficiário do Bolsa Atleta da Prefeitura de Rio das Ostras, que brilhou ao lado de Matheus Cordeiro, de Cabo Frio, no Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia, etapa realizada no início desse mês em João Pessoa, na Paraíba. A dupla Murilo e Matheus derrotou a dupla Arthur e João Pedro do Rio de Janeiro. Aí destaque do atleta riostrense a nível nacional. Está acontecendo a fase estadual do Campeonato de Seleções Municipais Sub-17 e a definição dos classificados da primeira fase será nesse final de semana, no sábado, dia 19. No grupo A, se enfrentam as cidades de Macuca e Volta Redonda. Volta Redonda foi vencedora do primeiro jogo por 1-0. No grupo B, tudo igual entre Ubá e Porciúncula no primeiro jogo em 1-1. Iguapimirim venceu a primeira partida fora de casa contra São Gonçalo. Nesse sábado às 15 horas, o time de Iguapimirim recebe São Gonçalo jogando por um empate para avançar na próxima fase. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil, que define nesse final de semana os dois finalistas. Podemos ter até uma final carioca, uma final que já ocorreu uma vez entre Vasco e Flamengo. Pode ser repetida. O Vasco encara o Atlético Mineiro nesse sábado às 6h30 em São Januário. Primeiro jogo 2-1 para o Atlético na Arena MRV, de virada. O Vasco chegou a fazer 1-0, mas tomou a virada. Bom, para mim, favoritismo do Galo por jogar pelo empate, porque tem um elenco muito forte, né? Individualmente, o time do Atlético é superior ao do Vasco. Porém, embora esteja indo bem na Copa do Brasil e na Libertadores, eu não vejo o Atlético jogando futebol brilhante de outras épocas, o que não significa que ele não possa jogar muito bem na reta final dessas duas competições, porque tem qualidade individual para isso. Porém, não é impossível também o Vasco reverter essa situação, ganhar no tempo normal e ganhar nos pênaltis, ou até mesmo ganhar por 2 gols no tempo normal. É difícil, mas não impossível. Porém, se eu tivesse que apostar em alguém para ir para a final, mesmo o lado torcedor não gostando, eu apostaria no Atlético Mineiro. Agora, do outro lado, o Flamengo e Corinthians, o Flamengo ganhou por 1-0 no Maracanã o jogo de ida e domingo joga a partida de volta na Neoquímica Arena. Eu acredito que o Flamengo deixou de praticamente garantir a vaga no jogo de ida, onde dominou o Corinthians, ganhou por 1-0, mas poderia ter feito até 2 ou 3 gols de diferença pelo volume de jogo. Porém, agora é um jogo diferente, é um jogo só, o Corinthians precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis e não é impossível. Mas, como é a missão do Vasco, também vejo a do Corinthians muito difícil e até mais do que a do Vasco. Eu vejo o Flamengo, depois da entrada do Felipe Luiz, parece, né, aquelas coisas que a gente fala, parece que o jogador quer derrubar técnico, não voa tanto, mas que o clima melhorou depois que o Tite saiu, isso é uma realidade. Se vai se confirmar nessa partida semifinal, onde o Flamengo vai fazer valer a sua superioridade sobre o Corinthians e garantir vaga na decisão, é outro papo, porque é um esporte chamado futebol, e futebol não é matemática, não é ciência exata, e muita coisa pode acontecer num jogo de futebol em que o favorito não ganha. Então, por isso, a tendência de termos Flamengo e Atlético Mineiro na final. Mas pode dar Corinthians e Vasco, pode dar Flamengo e Vasco, pode dar Atlético e Corinthians. Tudo pode acontecer nesses 2 grandes jogos desse final de semana. Com certeza, principalmente no meu caso, que estou neutro, mais ou menos neutro, né? A gente vai assistir 2 grandes jogos de futebol. Quero agradecer aí a sua recepção na minha volta aqui ao Esporte Mais, agradecer a nossa equipe técnica, um ótimo final de semana e eu volto segunda-feira. Até lá!